Meus irmãos e minhas irmãs, Diácono Gustavo é um irmão precioso. Agora, olha o currículo desse irmão. Ele é diácono da Igreja do Cristo, seminarista, membro do louvor da Igreja do Cristo, professor de escola bíblica, casado com Rafaela há 11 anos, completaram ontem, pai de Alberto. Tem mais alguma coisa que eu esqueci? Isso aí, e a gente só pastor Edilson lá em Olinda. Ainda dá um suporte para o pastor Edilson lá em Olinda. Quem mais, meu irmão? Tá bom. Tá bom, né? Tá dando esse monte. Ufa. Isso não só tempo, pai. Deus te abençoe, meu querido. Vocês têm microfone para você aí. Pode pegar aqui. Pronto. Deus te abençoe. O Espírito Santo use a sua vida e que sejamos alimentados pela boa palavra de Deus. Fique à vontade. Bom, eu saúdo essa amada Igreja do Senhor com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu vou dizer que é maravilhoso compartilhar da palavra do Senhor. E eu digo verdadeiramente compartilhar porque quem é responsável em trazer a meditação para a sua igreja, para a igreja do Senhor Jesus, ele sabe que em 99% dos casos a palavra ela vem primeiro para você. Então aqui eu não venho como apóstolo Paulo, eu venho como irmão que o Senhor, antes de trazer a palavra para essa linda igreja do Senhor Jesus, ela trouxe ao meu coração. E a única coisa que eu peço é que não seja por força nem por sabedoria humana, mas que seja pela ação do Espírito Santo, tanto no meu coração quanto no seu coração. Amém? Amém. Então, para quem gosta de temas, de pregações temáticas, a gente vai trabalhar hoje uma pergunta, e que seja, como foi falado agora, que seja o Espírito Santo perguntando a nós: qual é o seu foco? Porque ele perguntou para mim há algumas semanas, já há algum tempo. Ele perguntou não, mas na verdade ele vem perguntando: Gustavo, qual é o seu foco? E assim, antes de começarmos propriamente dito, eu gostaria de contar o significado de foco. E foco é o ponto para o qual se converge alguma coisa. E no nosso caso, podemos dizer para onde ou para quem está sendo destinada a nossa atenção. O nosso foco ele pode ser influenciado por dois pontos. Primeiro, por um objetivo, não é? Por um desejo muito forte. Um exemplo claro, a gente participou não, né? Pôde ver agora há pouco as Olimpíadas e a gente vê a dedicação daqueles atletas em busca de uma medalha olímpica. E até o apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, ele fala, não é? Sobre quanto um atleta se esforça. Isso exige foco, não é? Foco na dieta, foco em exercício, foco em dormir cedo, não é? Em cuidar do seu corpo. E o outro ponto, como eu tinha falado, por um objetivo, por algo que almejamos, e o outro ponto que faz nos manter o foco é exatamente o contrário, é por uma adversidade, ou por algo que enfrentamos, não é? Quantas pessoas, por exemplo, a minha mãe luta há mais de 10 anos contra o câncer, né? E todos nós temos pessoas próximas. Hoje infelizmente, uma doença tão comum, e a gente sabe de pessoas próximas como é essa luta e como exige foco. E os médicos, quando ela vai em algum médico novo e ela mostra o histórico, o médico diz assim: eu não entendo como a senhora ainda está viva por tudo que aconteceu. A primeira cirurgia dela, só para um parêntese, durou 12 horas. Foram 5 órgãos afetados e ela está viva para a glória do Senhor há mais de 10 anos. Mas tudo isso também, primeiro nós sabemos, os médicos não entendem, mas nós sabemos que primeiro era pelo sustento do Senhor. Mas depois, como tem aí o xará do meu filho, nutricionista, depois realmente todos os médicos constatam que é pela sua alimentação, pelo seu foco no cuidado das suas medicações e da sua alimentação.
Então, como eu falei, o nosso foco ele é influenciado por esses 2 pontos. Não é? E sobre a diversidade, podemos falar assim, que está muito em evidência. A gente está vendo aí muitas guerras acontecendo, não é? Desde 2021, se não me falha a memória, não é? Quando ficou uma das guerras mais famosas da atualidade, a guerra da Ucrânia contra a Rússia. Desde aquela guerra, vem se tendo guerras e rumores de guerras à torta e à direita, não é? E nós podemos dizer que pessoas desses conflitos estão bem focadas, não estão? E é exatamente nesse ponto que eu gostaria realmente de falar da mensagem do Senhor para essa Assembleia dos Santos, aqui reunida nessa casa de oração, não é? E é importante nós termos o entendimento de que nós estamos em guerra, nós estamos passando por uma guerra, mas infelizmente eu não sei se vocês compartilham dessa visão, mas a igreja brasileira hoje, ela parece que está ou dormindo, ou ela age como se estivesse de férias, ou realmente ela está entregue às seduções desse mundo, como nós podemos ver em Mateus 13:22, naquela famosa passagem da parábola do semeador. E essa parte desse versículo, versículo 22 de Mateus 13, é quando Jesus explica aos discípulos exatamente quando a semente cai no meio dos espinhos. E nós entendemos que ele explica, né, que o solo, os 4 solos, os 4 casos, né, a semente ela cai pelo caminho, né, ela cai no solo rochoso, ela cai no meio dos espinhos, que é esse que a gente vai falar agora, e ela cai no bom solo. E o nosso Senhor Jesus Cristo, explicando essa parábola, ele mostra que o solo, eles são os nossos corações. Vou pedir só um tempinho para colocar o tempo aqui. E dá licença, não percam o foco, amém? Amém. É porque o pastor Luciano, ele não sabe o risco que ele correu quando ele me disse: Gustavo, fica tranquilo com relação ao tempo. Né? O Rafa já deu uma risada ali. Se ele tivesse consultado o pastor Augusto, o pastor Augusto ia dizer a ele: não cometa essa loucura. Né? E eu prometo que antes das 10 para as 8, tá, gente? Eu termino. Então, deixa eu só colocar o tempo aqui para não me perder, certo? Então, como eu tinha falado, se eu tiver uma placa aqui rapidinho. O Senhor Jesus, ele estava explicando aos seus discípulos exatamente essa parábola. E só fazendo uma recapitulação, os 2 primeiros solos, os 2 últimos solos que representam corações, se você analisar, e muitas vezes passa desapercebido, são 2 solos férteis. Porque no primeiro solo, quando cai pelo caminho, vem as aves e roubam a semente, e o Senhor caracteriza como o diabo que rouba logo a palavra dos corações daquelas pessoas que, vamos dizer assim, um fogo de palha quando recebem a palavra do Senhor. Né? O segundo é um solo rochoso, que logo a planta nasce, mas vem o sol, mas como é um solo rochoso, as raízes não têm profundidade e a planta logo murcha, né? Falando que são as adversidades do dia a dia. Mas é interessante que no meio dos espinhos a planta ela cresce, e ela cresce da mesma forma do bom solo. E aí isso me faz analisar que tanto a semente no meio dos espinhos quanto a semente no bom solo são sementes que se caracterizam, que estão dentro da igreja, e esse é o perigo para nós, porque ela germina, ela cresce. A única diferença é que a sedução das coisas do mundo a impede de gerar frutos, mas ela cresce, e ela se parece com uma árvore boa. A única diferença é que não gera frutos. Isso nos remete a um episódio quando Cristo vai em busca de uma figueira, vai em busca de figos, e aquela figueira estava sem frutos, e Cristo amaldiçoa aquela figueira, e ela seca na hora. Assim somos nós quando não geramos frutos. Amém? Amém.
Bom, meus irmãos, essa mensagem hoje é uma mensagem para a igreja. É uma mensagem para aquelas pessoas que foram lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Essa não é uma mensagem evangelística. Essa é uma mensagem de alerta. Como foi para mim, eu disse no início, espero que para você. E essa mensagem ela vai depender de alguns pontos. Você consegue entender o que está passando à sua volta hoje? Você consegue ter esse entendimento? Você está achando isso normal? Meus irmãos, os valores estão invertidos. O que é bom e justo aos olhos desse mundo hoje, e vamos trazer ao nosso dia a dia no Brasil, o que é justo e bom é pregado como errado e mal. Autoridades estão sendo destituídas. Hoje pais não têm mais autoridade sobre filhos. Isso é uma loucura no nosso entendimento como cristãos. Hoje autoridades, tanto governamentais como policiais, não exercem mais autoridades. Hoje os bandidos estão em evidência. Isso é uma loucura. Será que nós como igreja estamos vendo isso? Porque o nosso caminhar, agora que um espelho esteja na minha frente e na sua frente, nós agimos no nosso dia a dia como se nós estivéssemos vendo isso. Porque se nós estamos vendo isso, percebendo o que está acontecendo, e nós não fazemos nada, nós somos cúmplices, nós somos coniventes. E os sinais estão aparecendo de toda essa loucura. Pastor Luciano acabou de relatar, e lá na Igreja do Cristo não está diferente, uma quantidade enorme de pessoas doentes. E eu acredito que nas suas escolas, nas suas faculdades, nos seus trabalhos, vocês estão vivenciando isso dia a dia. Doenças que na minha infância eu nunca tinha ouvido falar. Meu filho, não sei se quem tem criança aqui é comum agora, mas pelo menos só na família da minha esposa, já 1 ou 2 mais, você já vai falar em molusco, eu nunca vi falar. Para mim molusco era um fruto do mar muito gostoso, né? Uma doença que, graças a Deus, o Albertinho não pegou, mas pé, boca e mão, um negócio desse. Eu nunca vi isso na infância. Na minha infância, eu nunca vi ninguém com isso. Meus irmãos, isso é uma loucura. E nós agimos como não estivéssemos observando o que está acontecendo. E se falarmos, como foi falado agora há pouco, e se falarmos das guerras, guerra na Ucrânia, gente, há quantas décadas, não anos, há quantas décadas, a África, ela é massacrada por guerras civis. Agora, não são guerras que trazem lucros, então não é evidenciado pela mídia. Mas a África, países da África, estão se acabando em guerras infindáveis. Como eu tinha falado, a guerra na Ucrânia, a guerra agora envolvendo Israel, primeiro contra o Hamas, depois com o Hezbollah, agora com o Irã. E aí a pergunta, e é onde eu vou focar hoje, na questão das guerras. Será que essas pessoas que estão no meio dessas guerras estão focadas? Você acha que essas pessoas estão distraídas? Não! Elas têm convicção, elas têm noção de onde elas estão. Mas a igreja brasileira do Senhor parece que está no resort. Parece que está numa colônia de férias, sem noção do que está acontecendo à sua volta. Como Cristo fala, vendo, mas não enxergando, vendo, mas não tendo entendimento. Meus irmãos,
irmãos, isso é uma loucura. Nós aceitamos a Cristo e as escamas dos nossos olhos, elas foram retiradas. E a verdade não só está à nossa frente, mas a verdade está em nós. O Senhor está em nós. Como nós não, ou como nós não vemos, ou como nós agimos como quem não vê o que está acontecendo. Meus irmãos, a maior guerra de todas essas que eu falei, todas essas que eu falei, não se comparam com a maior guerra que está acontecendo neste momento. E não se comparam em tudo, inclusive em força destrutiva e em poder. Porque esta guerra está acontecendo aqui. Essa guerra está acontecendo na minha mente e no meu coração. Essa guerra está acontecendo na sua mente e no seu coração. Por isso que esta pregação ela é voltada à igreja do Senhor. Porque quando nós aceitamos a Cristo, a palavra diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e fazíamos a vontade da carne. Nós éramos filhos da desobediência, nós éramos filhos do diabo, e fazíamos a vontade dele. Então, tente relembrar, não com saudosismo, é claro, mas naquela época não existia guerra, não tinha conflito, nós éramos dele. Havia escravidão, sim, plena, não conflito, não guerra, mas no momento maravilhoso em que o nosso Senhor Jesus Cristo chegou em nossas vidas. E ele disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra, a espada. É exatamente isso. E essa guerra não está acontecendo apenas fora, a igreja contra o mundo. Essa guerra está acontecendo dentro de nós, a nossa carne contra o espírito. E eu gostaria de fazer uma analogia bem simples, que eu gosto de fazer com a juventude do Cristo e com as crianças. Nós somos formados de carne, nosso corpo, de alma e de espírito. E aí nós sabemos que o nosso espírito ele vem de quem? De Deus. Foi assim que aconteceu com Adão na criação. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, um homem de barro, e soprou na sua narina o quê? O espírito. E assim se tem vida. Quando morremos, o espírito volta para Deus, porque é de Deus. Por isso que a palavra de Deus, abrindo parênteses, diz que como filhos, como resgatados, como lavados pelo sangue do Cordeiro, o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele não testifica com a nossa alma ou com a nossa carne. Ele testifica com aquela parte que veio de Deus, com o Espírito que Deus nos concedeu. Mas voltando aqui a esse exemplo, essa analogia, então, temos corpo, carne, alma e espírito. E quando Cristo chega em nossas vidas, ele vivifica o que estava morto. E aí começa a luta. Qual luta? Da carne contra o espírito. Da carne contra o espírito. E qual é o exemplo que eu dou, que eu gosto bastante? Eu vou pedir, é um culto, mas eu vou pedir uma pequena interação com a igreja. E eu vou levantar logo a minha para dar o mau exemplo. Quem aqui no domingo, a escola bíblica aqui é domingo de manhã, pastor? À tarde. Mas eu acredito que todo mundo aqui já foi para a escola bíblica de manhã, amém? Amém. Pronto. Quem aqui fala de manhã porque normalmente de manhã dá aquela preguicinha, principalmente no domingo? Albertinho que o diga, viu, Alberto? Então quem aqui já teve aquela preguiça extrema para ir para a escola bíblica de manhã, ir para um culto de manhã? É 100% da igreja inteira, praticamente. Mas aí chega, né? Começou aquela batalha, pastor Luciano. O Espírito dizendo, levanta, e a carne para a alma. Não vai não. Tu nunca falta no culto. Tu merece esse descansinho. É assim ou não é?
mais 10, chega atrasado, não vai, só hoje. E aquela mensagem, como o pastor disse, eu sou professor de escola bíblica, a turma que eu amo, sou apaixonado, a turma de primeiros passos. Eles sabem que a minha frase olha, essa minha frase que eu digo é do diabo, viu? Não é minha assim não. Sabe qual é a frase preferida do diabo? Isso é besteira. Ou frase de Satanás. E aí chega a carne dizendo, olha, um diazinho só não faz mal. Isso é besteira. Mas aí o Espírito faz, levanta infeliz, levanta e vai. E aí o que é que acontece? Quando nesta guerra o Espírito ganha, você vai para a igreja. Amém? Amém. Eu sei que ele já perdeu algumas vezes, mas quando ganha, vai para a igreja. Aí a pergunta de ouro, mesmo cansado, mesmo achando que era merecedor do descanso, quando você vai para a igreja, chega às vezes meio enfadonho, meio ficar em casa. Mas eu duvido que você tenha saído da igreja da forma que você entrou. É 100% das vezes. Eu não tenho dúvida que em todas elas você sai dizendo, olha o que eu ia perder. Meus irmãos, é esta luta que está sendo travada. É esta guerra. Esta brincadeira é uma simples analogia de coisas muito mais profundas e destrutivas que estão acontecendo e ameaçadoras em nossa mente e em nossos corações. Porque o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele é muito mais poderoso e muito mais destrutivo do que todo o exército. Pode juntar Estados Unidos, Rússia, China, Irã, Israel, os milicianos lá da África, tudo não chegam aos pés do inimigo. Pelo contrário, o príncipe deste mundo está regendo todos eles. E é ele que está combatendo em nossas mentes. E o nosso foco, tendo esse entendimento, vai depender também de 3 coisas. Vocês vão anotar? Uma, se você, como a gente falou agora, se você já tem o entendimento de que você está em guerra. Agora sim, você está em guerra. Antes não. O segundo ponto é se você conhece o seu inimigo. Porque há 2 problemas com a questão do nosso inimigo. E o nosso inimigo, ele tem 2 aliados horríveis. O mundo, que está sob o domínio dele, e impressionantemente o nosso coração, que é enganoso, a nossa carne que habita o pecado. Então, se nós conhecemos o inimigo e entendemos o seu poder, nós não cometemos 2 falhas. Uma, nós não o subestimamos. Porque o nosso inimigo, só para ter uma ideia, as crianças gostam muito disso, principalmente os meninos que gostam de Cavaleiro Zodíaco e etc. E Power Ranger e Lava Trem, né? O nosso inimigo que fala dos capitães, né? dos comandantes. O comandante do exército das trevas, o nosso inimigo, ele arrebatou dos anjos do Senhor 1/3, a 1/3 parte. E se ele arrebatou, ele é o mais poderoso desses anjos. E para você ter ideia do poder de um anjo, e essa passagem para mim é muito emblemática, está em, se não me falha a memória, em 2 Reis, capítulo 19, quando o rei Ezequias clama ao Senhor, se não me falha a memória também, o exército assírio, pastor, se puder, ou assírio, né, pastor? Quando estava para invadir Israel, ele clama ao Senhor, e o Senhor manda quantos anjos? 1 anjo. 1 anjo. Mas muito mais forte que o cavaleiro de Pegasus, pastor. Uma armadura de ouro divino. E um único anjo, ele destrói, ele mata 185.000 soldados.
Então avalie se um anjo é capaz disso, você avalia o poder do príncipe das trevas, o poder destrutivo de Satanás. Então, se você conhece o seu inimigo e os seus aliados, como eu disse, você não vai subestimá-lo. Esse negócio que normalmente igrejas neopentecostais, vamos pisar na cabeça da serpente. Cuidado, irmão. Se você pegar uma cobra coral verdadeira, você se dá mal. Não. Mas também você, conhecendo o seu inimigo, você não comete também um outro erro, que é o terceiro ponto. Porque você entende que para mim e para você, vencer esse inimigo é impossível. E não só porque ele é muito poderoso, mas porque nós relembramos do nosso passado em que estávamos mortos, em nossos delitos e pecados. E nós entendemos que temos um Salvador. Temos um pastor todo-poderoso e que pode nos salvar. E aí não cometemos o segundo erro com relação ao nosso inimigo. Nós também não o superestimamos. Porque tem igrejas que parece que Satanás é mais forte que Deus, está lá na queda de braço com Jesus. E Satanás não é nada perto de Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, onde está o seu foco? Em que você está focando hoje? Porque foi maravilhoso cantar com vocês. Lembra, Diego, a música? Eu estava cantando de Senhor, só o Senhor mesmo para trazer. A última foi Louvarei o Senhor, né? Mas a anterior, a tua palavra escolhida. Oi? Meus 2 talentos são para você. Exatamente essa parte. Meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Espera aí. Cantamos isso, mas é isso que a igreja do Senhor está aparecendo hoje? Porque, meus irmãos, infelizmente, os dons e talentos da igreja só estão servindo dentro dessas 4 paredes aqui. Eu não estou falando da igreja cristã Nova Vida de Valentina, não. Eu estou falando dentro da igreja cristã brasileira. Porque quando chega na nossa escola, quando chega na nossa faculdade, quando chega no nosso trabalho, quando chega na nossa casa, com os nossos vizinhos, com nossos familiares, parece que esquecemos que os nossos dons e talentos são para servir ao Senhor. Porque não temos foco. Porque diferente daquele povo que está na guerra da Ucrânia, que está na guerra lá com Israel e o Irã, que está na guerra da África, diferente daquele povo, nós estamos de férias. Olha que legal. A igreja do Senhor está de férias. Não estamos, meu irmão, minha irmã. Não estamos. Há algumas semanas eu estava pregando para os jovens e tinha alguns adolescentes muito novos. Meu filho de 6 anos estava lá presente e ele era o mais novo que estava ali. E eu disse: vocês estão achando que Satanás está olhando para meu filho aqui e está dizendo: oh, que menininho lindo, vou ter pena dele aqui agora? Não está não. Ele não está ligando se você tem 1 ano de idade, se você está no ventre da mãe, ou se você já está na terceira idade, debilitado. Ele não está ligando. Ele quer destruir a mim, quer destruir a você, e a igreja está dormindo. Onde está o nosso foco? E aí eu gostaria, para prosseguir, se o nosso foco está em Jesus, eu gostaria que a igreja abrisse as Sagradas Escrituras no Evangelho de Marcos, capítulo 8. E nós vamos ler
do versículo 34 ao 37, e uma passagem muito conhecida. E o verso da amada igreja que se fique de pé. Reverência sagrada escrituras. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Você pode ler juntos, acompanhar? E siga o próximo, por favor. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Próximo. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Final. Ou o que pode dar o homem em troca da sua vida? Felicidade, irmãos. A palavra do Senhor é maravilhosa, amém? Meus irmãos, olha o que essa passagem tem a ver com foco. Primeiro, o primeiro versículo que nós lemos agora, qual é a primeira expressão de Jesus? Se o que? Alguém, eu e você, quiser fazer o quê? Quiser vir após mim. E o que é vir após mim, igreja do Senhor? Me seguir. E é interessante que quando você segue uma pessoa, você está mantendo o que nela? O foco. O foco. Porque se você está seguindo alguém, e eu acho que isso já aconteceu, nós viajando, né, tem um carro na frente e um carro seguindo. E às vezes o motorista de trás perde o foco e se distrai com alguma coisa. E aí o carro da frente entra em alguma rua, o que acontece com o carro de trás? Se perde, porque perdeu o foco. Então o Senhor Jesus, através do Espírito Santo em nós, está dizendo hoje para mim e para você: não perca o foco. Não perca o foco. E ele diz: se quiser, se alguém quiser vir após mim. E aí vamos ver o que é que o Senhor Jesus ele nos ensina em sua palavra. A primeira coisa que ele ensina: negue-se a si mesmo. E meus irmãos, eu costumo dizer que esta é a coisa mais difícil do ser humano. Porque a palavra diz que nós estávamos o quê? Mortos em nossos delitos e pecados. Nós éramos escravos. E para esse entendimento, a palavra também diz que nós fomos concebidos no pecado. Nós já nascemos pecadores. E é interessante porque desde o momento em que saímos do ventre de nossas mães, nós somos acostumados, a nossa carne, a desejar tudo o que quer. Tem até um bordão popular, né? Para todo bebê: quem não chora, não mama. Porque desde que nascemos, qual é o único interesse do bebê? Mamar. E ele chora, meu amigo. E se for Albertinho, ele chora, meu amigo. Minha mulher, lembrança. Chora. Chora. Que uma infeliz enviada, não vou dizer de quem, na maternidade, mãe de primeira viagem, ela era assim muito gentil. Ela só faltou pegar o menino, abrir a boca e... Quando o Rafa me disse isso, meu Deus, é porque Deus é perfeito, gente. Deus me colocou com 1,60 m. Porque se ele tivesse me colocado com 2 metros, nós não tinha matado aquela mulher. Misericórdia, não, brincadeira, meu irmão, está gravando, né, pastor? Né? Meus irmãos, negar-se a si mesmo é a coisa mais difícil que nós temos. É por isso que é impossível para nós, sem Cristo, fazermos isso. E aí, nós passamos da primeira etapa. Vamos supor que passamos da primeira etapa. Conseguimos negar a nós mesmos. Aí agora, Cristo vai aliviar. Amém? Amém? Não. Amém não. Vai não.
Porque nós estamos em guerra, meus irmãos. E o nosso inimigo, ele não vai aliviar. Se tem algum militar aqui, ele vai poder dizer com mais procedência. Se o seu comandante aliviava, ele não alivia. E o nosso general é Cristo. Ele não alivia. E depois de negar-se a si mesmo, aí ele diz o quê? Tome a sua Coca-Cola bem geladinha, com um bolo de chocolate e cobertura bem. Não, tome a sua cruz. E meus irmãos, a cruz é muito pedagógica. Porque a cruz representa 3 coisas que muitas vezes passam desapercebidas por nós. A primeira coisa que a cruz representa, essa não passa desapercebida, essa nós sabemos. A cruz representa morte. Meus irmãos, a cruz representa morte. O nosso Senhor morreu por nós. E não é à toa que a simbologia do batismo, quando aceitamos a Cristo, significa morte. Morrer do mundo. Morrer do mundo. Mas sabe qual é o problema da igreja? A igreja quer viver. Eu, você, estamos aqui nesse empurrão, vivendo como se aqui fosse o nosso lar, juntando tesouros que a traça e a ferrugem corroem e que o ladrão rouba. Não, meus irmãos, o nosso lar é lá. Mas não adianta falarmos isso da boca para fora e a nossa vida ser como a vida daqueles homens do Antigo Testamento que o Senhor repreendeu porque ama, dizendo: este povo me honra com os lábios. Erguemos nossas mãos e adoramos. Que louvor maravilhoso! Como é maravilhoso louvar ao Senhor assim, como a igreja que adora. Mas Deus pergunta ao meu coração essa noite, e pergunta ao seu coração essa noite: você está me honrando apenas com os lábios e o seu coração está longe de mim? Porque estamos em guerra. A segunda coisa que a cruz representa é vergonha, meus irmãos. É vergonha. A morte de cruz era considerada na época a pior das mortes, porque era considerada uma morte para malditos. As pessoas na cruz eram consideradas malditos. Não era um mero ladrão de galinha que ia para a cruz. Eram pessoas que hoje a lei caracterizava-os como homens que tinham cometido crimes hediondos, e estava lá um justo, passando vergonha. E aí a pergunta: a igreja hoje não morre, quanto mais se envergonha, quanto mais deixa se envergonhar. Porque, jovens, essa vai para vocês, tá? Antes da minha conversão, eu odiava crente. Eu era católico e frequentava algumas reuniões espíritas, e eu odiava crente. Mas eu não odiava crente porque eu era devasso, não, nem bebarrão. Eu nem era mulherengo, nem gostava de beber. Pelo contrário, pastor Luciano achava que eu era o melhor dos homens. Eu só não era moreno, alto, bonito e sensual. Era tudo ao contrário. Era baixo, feio, sensualidade zero. Mas eu pensava que eu tinha uma característica que era o sonho de toda mulher.
cara desenrolado e fiel. Porque eu tinha um entendimento naquela época que toda mulher gostava de um homem fiel. E eu me achava o máximo, mas não é. E aí você pergunta, jovem, como é que uma pessoa assim odiava crente? Porque tem muito crente jovem aqui que eu digo na igreja brasileira, tá? Espero que não tenha aqui. Mas se tiver, a gente vai ver o que a gente faz daqui a pouquinho. Mas tem muito crente jovem que acha que está andando com Jesus porque apenas está seguindo alguns requisitos como o que eu seguia. Mas estão aí com suas namoradas e seus namorados fazendo coisas erradas. Mas achando, não, só eu e ela, está tudo legal. Porque eu não vou me guardar, não preciso me guardar, eu tenho que ver, tenho que experimentar primeiro, para ver se rola química, a magia. Não, meu irmão, magia, química, não, isso é de Satanás. Amém? Eu odiava crente, por quê? Porque embora fosse fiel, eu me relacionava com meus namorados antes do casamento. E eu ficava, meu Deus, exatamente esse pensamento, se guardar. Eu olhava para um crente, eu já definia, ele é crente, tem alguma coisa diferente nele. Mas hoje eu olho os jovens da igreja, eu não consigo distinguir, se ele estiver na rua, se é um crente ou não crente. Porque o linguajar é o mesmo, as vestes são as mesmas, as risadas de piadas imorais são as mesmas. Sabe por quê? Porque não querem passar vergonha. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo passou vergonha. Ele foi envergonhado. E a terceira coisa, que às vezes se mistura com a vergonha, mas não é, e a gente vai explicar, é a exposição. Porque se a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo tivesse sido dentro da cadeia, ele ainda assim teria sido envergonhado, não teria? Porque o nome dele teria sido envergonhado. Iria se estar na rua que o Senhor Jesus foi crucificado, foi considerado maldito, mas ninguém teria visto. Aí, para finalizar, no inverso da chave de ouro, depois de tudo isso, depois da cruz significar morte, depois da cruz significar vergonha, ele ainda foi exposto. Ele não ficou num vale, ele ficou no monte da caveira, no monte Gólgota, para que todos que passassem vissem. E hoje a igreja não quer se expor, porque quer, ou jovem ou adulto, ser descolado. Eu vou ser exposto e a minha vergonha aparecer. Eu sou um crente, não. É o famoso, quando eu me converti a alguns, assim, até para um adendo. Quando Cristo chegou, para um testemunho para os jovens, quando Cristo chegou na minha vida, eu tinha 32 anos de idade. Já morro. E eu pude ver o quão sujo, pecador eu era. E aí, alguns anos depois, e desde que ele chegou na minha vida, eu não conheci nenhuma outra mulher intimamente, até conhecer a varoa que me deu. E só conheci como mulher depois do casamento. Mesmo tendo experimentado dos prazeres da carne, quando eu era escravo do pecado, Cristo transforma a nossa vida. Exposição, igreja. Precisamos nos expor. E
E aí Cristo continua perguntando: pois se você quiser ganhar a sua vida, vai perder. Meus irmãos, este é o problema. Estamos em guerra e estamos perdendo a vida porque achamos que estamos de férias. Não temos foco em Cristo, porque o nosso foco está neste mundo. Chega, meus irmãos, nós vamos perder a nossa vida, porque vamos buscar a vida neste mundo. Chega, meus irmãos, o Espírito Santo está... não sei, é a primeira vez que eu visito, espero vir mais vezes. Essa igreja é linda. Não sei se está aqui, mas na igreja do Cristo, na igreja de Olinda, que eu frequento semanalmente, a igreja do Cristo que eu sou membro, e a de Olinda que eu trabalho em Recife, estou lá toda semana. Eu não estou cansado de cansaço, mas eu perdi as contas, estou cansado de ver as pregações de pessoas diferentes, mas que têm o mesmo Espírito, porque as pregações estão todas nessa linha. A igreja está precisando se levantar. O Senhor está convocando a sua igreja, não para, meus irmãos, e um problema muito sério é essa questão. Olha, a cruz significa o quê? Vamos relembrar, porque isso é muito didático: morte, vergonha e exposição. E o problema é que, sabe como é que a igreja está se levantando? Achando que ela está viva para esse mundo, tem força nesse mundo. Ela está achando que ela é autossuficiente, e ela quer envergonhar os outros. Porque as lideranças da igreja brasileira que estão aparecendo na mídia, estão me envergonhando, estão envergonhando você, porque estão envergonhando o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eu olho para um e olho para outro e não consigo ver Jesus na vida desses homens. Porque eu me lembro da passagem dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Todos recordam? E é interessante, é maravilhosa essa passagem, porque eu digo, já pensou? Aqui vocês estão vendo como eu digo, não, moreno alto, bonito, sensual, mas um baixinho. Se eu disser feio, a mulher vai dizer que não, então desprovido de tanta beleza, né? E nada sensual, graças a Deus. Hoje, graças a Deus, não tem coisa entendimento. Mas estão vendo um homem sem poder nenhum pregando, mas aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús estavam recebendo do próprio Jesus. E não foi uma pregação qualquer, foi uma pregação expositiva, porque a palavra do Senhor diz que Jesus pregava de Moisés aos profetas, apontando para ele. Esses homens reconheceram Jesus? Não. Sabe por quê? Rafa, se você puder, porque não estava aqui, direção do Espírito, amém? Se você puder achar aí, no final de Mateus, essa passagem do Mateus não, acho que é Lucas, dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Vocês vão ver que os 2 discípulos, eles falaram assim para Jesus. Quando Jesus perguntou, acho que Jesus é maravilhoso, né? Ele pergunta: por que vocês estão assim? A resposta deles: ora, você é o único que não estava aqui em Jerusalém, que não sabe das últimas notícias de Jesus, o Nazareno, que era profeta. Eita, que já rebaixou Jesus, do Filho de Deus, como profeta, que veio aqui com obras e fez maravilhas e milagres. E aí a cereja do bolo, o motivo pelo qual eles não reconheceram Jesus. E nós esperávamos que ele fosse redimir Israel. Aqueles homens tinham a expectativa de Cristo, que Cristo fosse combater quem?
o Império Romano, para restituir a Israel a glória do tempo de Davi. Não, meus irmãos, aqueles homens esperavam, eu quase que dizia o nome, não vou falar por questão de ética, aqueles homens esperavam um fulano ou um ciclano que está aí na mídia, metendo o dedo na cara de todo mundo. E Jesus com todo o poder, você pode repetir comigo? Todo o poder. Você já se pensou se fosse fulano, beltrano ou ciclano que tivesse esse poder? Meu Deus, tinha tanta gente fulminada hoje no Brasil. Não! Esses homens não reconheciam pelas expectativas que eles estavam criando, porque eles não entendiam o reino de Deus. Da mesma forma que a igreja do Senhor hoje não entende o reino de Deus, porque a igreja do Senhor está em guerra, mas a nossa guerra não é combatida com arrogância, não é combatida com força. As nossas armas estão aqui, na palavra, na oração, no jejum, no partir o pão. Eu vi essa mesa e como eu me alegrei. A maior representação da família de Cristo está aqui, a mesa, a comunhão. Essas são as nossas armas, são armas espirituais, fortes para destruir fortalezas. Fortalezas aonde? Na nossa mente e no nosso coração. Mas a igreja perdeu o foco. E meus irmãos, o nosso general, o nosso Senhor, Ele não alivia, mas Ele não alivia por dois motivos. O primeiro, porque Ele nos ama. Amém? Ele nos ama. Está lá em Apocalipse. Repreendo todos, somos todos aqueles que eu amo, como um pai repreende um filho que ama, porque sabe o que é melhor para o filho. Cristo repreende a todos que amam. Esse é o primeiro motivo pelo qual ele não alivia, porque ele entende que nós estamos em guerra, tanto que ele não, e aí é outro motivo, ele não alivia, porque ele não mente. Ele sabe que nós estamos em guerra, e ele não alivia, ele diz a verdade. Foi assim que Cristo falou: no mundo vocês vão estar de férias e gozar em abundância. Foi isso? Não, olha o que ele prometeu: no mundo passareis por aflições. Agora olha o amor e o poder dele. Mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Meus irmãos, Cristo não alivia. Olha o que Cristo fez. Estamos chegando ao fim. João 6, do 60 ao 69, a gente não vai ler, até pelo tempo, mas aquela passagem onde Cristo diz: olha, quem não beber do meu sangue, não comer da minha carne, não vai ter parte comigo. E aquilo, no contexto histórico daquela época, era uma loucura para os judeus. E os seus discípulos, tá? Não foram os fariseus, não foram os escribas, os seus discípulos. E não estou falando apenas dos 12. Cristo tinha ali pelo menos uns 70 discípulos, que está lá no Evangelho, se não me engano, de Marcos, quando ele manda os 70 de 2 em 2 para irem à frente dele nas cidades anunciarem o reino de Deus. Então, os discípulos olham para ele e diz: duro é esse discurso, quem poderá suportar? E no nordestês picam a mula. Vamos embora.
Aí ficam os 12. Aí sim, né? Os 12 ficaram, agora Cristo vai passar a mão, né? Não. A resposta de Cristo. Sabe para você colocar aí? E vocês? Não vão, não? Óbvio que ele não falou dessa maneira, né? Ele perguntou com toda a graça: e vocês? Não vão segui-los? Meus irmãos, Cristo não envia, porque Ele sabe das nossas lutas, e Ele nos mostra as lutas, e Ele nos instrui, Ele nos diz o que fazer. A questão é: estamos com foco em Cristo para negarmos a nós mesmos, tomarmos as nossas cruzes e seguirmos a Cristo e fazermos a sua vontade, porque Ele nos ensina o que devemos fazer. Em Lucas 14, do 25 ao 27, olha como Cristo alivia, gente. Ele diz: se você não me ama mais do que a seu pai, mais do que a sua mãe, mais do que a sua mulher, mais do que o seu marido, mais do que o seu irmão, mais do que a qualquer pessoa, você não é digno de ser meu discípulo. Porque ele entende que o meu pai, a minha mãe, a minha esposa, que eu amo muito, muito. Os anos de casado tem que dar um, né? Muito. Mas ela não tem poder nenhum para me salvar. Jovens, até um adendo, tá? Como eu pensei, como os pais de vocês, os tios, pensou assim quando eram do mundo, estavam com aquela, no meu caso, com aquelas mulheres que não valiam um centavo igual a mim, né? Não era melhor que elas, pelo contrário, pior. E eu ficava pensando: eita, eu tenho amor demais, meu amor vai mudar. Os homens da idade da igreja não pensaram assim? Pensar. Muda não, meu irmão. Muda não, minha irmã. O único amor que é capaz de mudar o meu coração e o seu coração é o amor de Jesus. Só Ele. E Ele sabe disso. Por isso que Ele não alivia. E Ele nos mostra o que fazer. E o que nós precisamos fazer? Concluindo a mensagem de hoje. E essa mensagem vai ser, e a conclusão vai ser tanto conclusão quanto a aplicação prática das nossas vidas. A primeira coisa que precisamos fazer: abandonar os nossos pecados. E eu vou dizer, só o fato. O grande problema hoje da igreja brasileira é não entender mais o que é pecado. A igreja tem desvirtuado e tem utilizado pouquíssimo a palavra pecado. Hoje a igreja brasileira só usa a palavra pecado de forma generalizada. Estou errado, pastor Luciano? De forma generalizada falamos pecado. Mas de forma individual, vamos imaginar que eu estou aconselhando minha esposa e eu não vou falar que ela tem pecado. Eu vou falar que ela tem como? Problema. Escutei. Não, irmãos. O problema da humanidade é um só. Chama-se o quê? Pecado. Pecamos todos os dias? Misericórdia. Pecamos todos os dias. Precisamos abandonar o pecado. Precisamos que o Espírito Santo nos mostre, porque muitas vezes o pecado está sendo tão negligenciado, a pregação do pecado sobre o pecado está fazendo com que os nossos corações, as nossas mentes fiquem cauterizadas para esse que é o nosso maior problema. Afinal, foi o pecado que nos afastou de Deus. E esse é o principal. Quer ver uma coisa? Um exemplo. Talvez o pastor Luciano tenha já escutado isso algumas vezes.
Quando algum irmão muito espiritual, alguma irmã, chega assim: pastor Luciano, eu estou com um problema. E o pastor Luciano diz: qual, meu filho? Você diz: pastor Luciano, vamos orar para o Senhor, porque eu quero voltar ao primeiro amor, eu perdi o primeiro amor. Você não tem problema. Isso não é um problema. Eu e você nessa condição, nós perdemos o foco de Cristo, porque nós não estamos vendo que isso não é um problema, isso é um pecado, e é o pior de todos os pecados. E também não estava aqui. Rafa, coloca por favor, Apocalipse, é na igreja de Éfeso, se não me engano, que abandonou o primeiro amor. Eu acho que é Apocalipse 3. Veja, por favor. Gente, a igreja de Éfeso era uma igreja como essa, como a do Cristo. Um louvor maravilhoso, uma pregação fidedigna nas Sagradas Escrituras. Tanto que a igreja de Éfeso, ela combatia os nicolaítas, combatia os falsos apóstolos, meus irmãos. Eles não combatiam qualquer pessoa, não. Combatiam aquelas pessoas que se diziam apóstolos. Você já pensou, já parou para analisar o que é você combater uma pessoa? Porque para a pessoa se considerar um apóstolo, tinha que ser uma pessoa realmente que tinha uma certa base bíblica e uma certa posição. E aquela igreja combatia. Mas Cristo olhava assim: talvez eu, talvez pastor Luciano, talvez você olhasse para aquela igreja e diria: eita, essa é a igreja que eu quero fazer parte. Um louvor maravilhoso, uma doutrina firme, pessoas atuantes, combatendo falsas doutrinas. Mas olha o que Cristo falou para ela: tenho porém contra ti que tu abandonaste o primeiro amor. E aí onde é que a gente diz que o primeiro amor é pecado? Na resposta de Jesus, aliás, na ordem de Jesus. Ele diz o quê? Te conserta? Procura um tratamento psicológico? Não. Ele diz: arrependa-se. E o que é o arrependimento? Se não a confissão, e você virar as costas para o pecado, abandonar o pecado. E ele ainda diz: lembra-te de onde caíste. E meu irmão, minha irmã analisava muito errado essa passagem. Quando tinha essa passagem, eu pensava: eita, lembra-te de onde caíste. Eu pensava, Alberto, que era aquela passagem, que era quando eu tinha que me lembrar, quando eu era do mundão. Não! Porque a palavra ela é muito clara, ela diz: lembra-te de onde caíste. E tu por acaso pode cair caído? Eu era morto no mundão. Eu já era caído. Você já viu alguém cair caído? Eu caí, tropecei, estou no chão deitado. Cair de novo não pode. Cristo diz: lembra-te de onde caíste. Filho, filha, veja que amor. Tem aquela música, né? Que amor é esse? Ele não está vindo com um cinto, com um chicote. Ele está vindo, Diego, com amor, para dizer: Diego, estou dizendo que Diego não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas se for como eu, amém. Cristo diz para mim, para você: lembra, meu filho, de como era o nosso relacionamento, quando você estava em pé. Não é quando você está tocando violão, tocando carrom, pregando aqui, cantando. Não. Você não está em pé por causa disso, não. Você está em pé porque você está em mim e eu em você. Lembra-te de onde caíste. E diz: volta para mim. Volta para mim, meu filho. Volta para mim. Então, primeiro, abandonemos os nossos pecados. O segundo, se o primeiro está difícil de acontecer, o segundo é que eu não vejo mesmo. O pastor pode dizer aqui, se vê, eu não vejo. Confissão de pecados não existem mais. O que é isso, meu irmão, minha irmã?
Os nossos pecados têm que ser confessados. Como é que há arrependimento se os nossos pecados não são confessados? Está lá em Tiago 5,16. Confessem os pecados uns aos outros, para que sejam curados. Se eu não confessar o meu pecado vai ficar em oculto, e o meu coração, que é enganoso, junto com a minha carne, que é pecaminosa, ela vai achar que está tudo bem. Eu tenho que passar vergonha, eu tenho que ser exposto, eu tenho que pagar o preço do meu pecado. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo pagou o preço do meu pecado e do seu pecado na cruz, passando vergonha e sendo exposto. E nem o meu próprio pecado eu quero pagar o preço. Que loucura é essa na igreja brasileira? Isso Satanás coloca na minha mente e na sua mente. Não confessa, vai passar. Meu irmão, não sei vocês, mas enquanto eu não confessei meus pecados, eu não consegui me livrar deles. Se Deus está falando ao seu coração esta noite, confesse os seus pecados e deixe Deus tratar na sua vida, para que você seja curado. E o terceiro ponto: vigie e ore. Vigie e ore. Eu acho que a desculpa mais... Lembra da passagem do vigie e ore? Jesus chama os seus 3 discípulos mais próximos, né? Que toda criança decora por causa da música Pedro, Tiago e João no barquinho. Então Jesus chama Pedro, Tiago e João, não no barquinho, mas no Getsemane, para orar. E ele diz: minha alma está angustiada até a morte, fica aqui comigo, que eu vou ali um pouquinho mais à frente, mas vigia que ora comigo. E Jesus vai à frente e entra naquela maior batalha. Meus irmãos, a maior batalha do universo, nem a Guerra Galáctica de Star Wars, de Luke Skywalker com a força, nem aquela batalha foi tão forte quanto a batalha que foi travada no Getsemane. A batalha não foi travada na cruz, a batalha foi travada no Getsemane. Na cruz ele foi como ovelha muda, a ovelha muda a matadouro, mas ele suou como sangue no Getsemane. E ali ele chamou aquelas 3 pessoas mais próximas para dizer: vem orar comigo. Mas quando ele volta da primeira sessão de oração, como estavam eles? Dormindo, como a igreja brasileira está hoje. E aí ele olha para Pedro, que era ali, né, o cabeça dos 12, e diz: meu irmão, vigiai e orai. Vigiai e... porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E é esse ponto que eu quero chegar com vocês. Essa é a maior desculpa do pecador sem vergonha. Ele olha para o pastor e diz: pastor, eu pequei, porque o senhor sabe, né? A carne é fraca. Já escutou isso algumas vezes, pastor? Um bocado de macelada. Um bocado, né? Mas não tem nada a ver, meu irmão, essa passagem com que a carne é fraca. Tem a ver com o que nós estamos falando agora. A carne é fraca para pecar? É? Não, não. Se a carne fosse fraca para pecar, eu e você não pecávamos. Pelo contrário, a carne é muito forte. Sem Jesus, não conseguimos vencer a carne. O que Jesus está dizendo aqui, ele chamou eles para quê? Para orar. E ele está dizendo que o Espírito está pronto. Lembra quando a gente falou, o Espírito vem de Deus. O Espírito está pronto. O Espírito está pronto para quê, meu irmão? Para orar. Para se relacionar com o Pai. Mas para orar, para se relacionar com o Pai, aí sim, a carne é fraca. Por isso que a gente deu aquela analogia de que no domingo de manhã, a gente para ir para a igreja, a carne não quer. Ela é fraca. Ela não quer. Por isso, meus irmãos, que alguns homens de Deus, que se dedicam muito a uma vida de oração, eles dizem que os primeiros minutos, e vários primeiros minutos da oração, é só para matar a carne.
Porque a carne não quer orar. Gente, a gente vai ver filme, a gente vai ver série. É um porre de série. Novelas. Tem alguém que assiste novela aqui nessa igreja que seja quebrado toda essa maldição. Filme. Olha, para você ter ideia, eu sou viciado em videogame. Meu irmão quis me dar, tomara que eu não apanhe aqui, quase que eu apanho dos jovens da igreja. Meu irmão quis me dar um PlayStation 5. Viciado, já vi, pela cara também gostou. Brincadeira. Aí eu disse, Fábio, não. Se você me der, eu abandono Jesus rapidinho. Eu não vou mentir, meus irmãos. A minha carne vai querer isso. Aí eu vou querer uma tentação de ficar ali, ele olhando para mim, olhando para ele. E aí eu olhar para ele e dizer assim, tu merece. Uma jogadinha só. Acabou. Por isso que não é só orar. Ele diz o que primeiro? Vigiar. Igreja do Senhor. O Senhor está convocando essa igreja hoje para a guerra. Porque nós já estamos em guerra. E numa guerra nós precisamos de foco. Precisamos de foco. Precisamos de Cristo à nossa frente e nós andarmos pisando os passos de Jesus. Tem a música de Logos, né, pastor? Maravilhosa. Isso que é marcas, né? Marcas. Precisamos pisar em marcas. Nas marcas que Jesus passou, que os grandes homens da Bíblia passaram, que hoje o seu pastor está passando, como Paulo disse, seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Igreja do Senhor, que mantenhamos o foco em Jesus, pois esta guerra, sem Ele, está perdida, mas com Ele já está ganha. Deus abençoe essa igreja, hoje e sempre. Pastor Luciano. Nesse momento, nem precisa não enxergar para dizer que não tem desculpa para não manter o foco. Meus irmãos, minhas irmãs, assim como o diácono Gustavo falou aqui, é preciso pagar o preço. É preciso pagar o preço. Cristo já pagou o preço por você e por mim. A pergunta que precisa ser respondida essa noite, e você precisa responder para o seu próprio coração: você está disposto a pagar o preço, renunciar ao mundo e viver para Cristo e manter o seu foco em Cristo? Porque se você não fizer isso, você está perdendo o seu tempo. Você está perdendo o seu tempo. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Muito obrigado, diácono Gustavo. Eu espero que essa tenha sido a primeira de muitas. Vou pedir uma permissão a pastor Augusto. Empreste o passe. Empreste o passe para que outras mensagens tão abençoadoras como essa sejam transmitidas aos nossos corações. Amém, meus irmãos? Enquanto os elementos da Santa Ceia serão passados, eis um momento precioso para você avaliar o seu coração e saber se você ainda está mantendo o seu foco em Cristo, ou se os seus olhos têm sido ou permanecido fitos apenas nos seus prazeres, nas suas vontades, naquilo que atrai e que transmite alegria para você, ou se você realmente, Senhor, eu sei que foi pago um alto preço e eu quero pagar esse preço também. Senhor meu Deus, nós consagramos esses elementos a Ti, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E enquanto você recebe esses elementos,
confesse os seus pecados hoje, neste exato momento, ao Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Faça isso para a glória dele. Pode passar, por favor. Nossas meninas podem se beijar. Foi no dia em que o Senhor Jesus estava reunido aos seus discípulos e junto àqueles homens que Ele tanto amou, eles reuniram em volta de uma mesa como essa que nós temos aqui e pegando aquele pão e elevando aos céus e dando glórias e graças a Deus, Ele repartiu aquele pão e distribuiu entre os seus discípulos e disse: este é o meu corpo, este é o meu corpo que eu ofereço em favor de vocês. E todas as vezes que vocês comerem deste pão, vocês estarão fazendo isso em memória de mim. O Senhor Jesus não precisava. Ele não tinha carência afetiva, ele não tinha carência espiritual, mas ainda lá na eternidade, junto com o Pai e o Espírito Santo, Ele quis amar você. E aprove a Deus Pai dar o melhor que Ele tinha por você e por mim. E Ele deu o seu único filho. O bem mais precioso, se fosse com palavras nossas, aquilo que nós conseguimos entender, Ele deu o seu único filho, o unigênito do Pai, a mesma essência do Pai, santo, perfeito, justo, e Ele se entregou por injustos como nós. Tomamos esse pão. Que somos, mas que somos gratos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E ao mesmo tempo, quando nós pegamos deste cálice, o Senhor Jesus disse naquele mesmo instante que este era o sangue da nova aliança. E esse cálice tão suave que nós bebemos aos domingos, domingo após domingo, precisa também trazer uma mensagem ao seu e ao meu coração. E aquele cálice que o Senhor Jesus disse
lá no Monte das Oliveiras. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. E aquele cálice transbordante da ira de Deus por causa do seu e do meu pecado, por causa da falta de arrependimento da minha e da sua parte, porque nós não confessamos os nossos pecados. E como nós sabemos, sem arrependimento não vai haver perdão de pecados. Confesse seus pecados hoje. Deus está te dando a oportunidade, é hoje. Não deixa para amanhã não. Amanhã pode ser tarde demais. Não espera que Deus acrescente mais um pouco de vida a você, como Ele fez com o rei Ezequias. Não. Põe em ordem a tua vida hoje, em nome de Jesus. Põe em ordem a tua vida hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bebamos todos desse cálice. Muito obrigado, Pai amado. Muito obrigado a Deus pela palavra que foi ministrada essa noite, pelo fruto, ó Deus, que nós cremos que vai ser dado a partir de hoje. Ó Deus, que essa semente que foi jogada aqui, que ela caia em terreno fértil, Pai querido, e que essa palavra encontre corações dispostos, ó Deus, a te buscar em espírito e em verdade, Senhor. Que não seja um mero ritualismo, que não seja uma simples formalidade, Senhor, mas que nessa noite corações sejam quebrantados, Pai Santo, para a honra do Teu nome, ó Deus. Não é para homens, mas é para Ti que nós fazemos isso, Deus. Não é para que homens sejam reconhecidos, porque nós não temos esse mérito, mas é para que Teu santo nome seja exaltado, Senhor. E por onde essa palavra chegar, ó Deus, através das redes sociais, que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, possa encontrar pessoas que estejam Te buscando, Deus, eleitos que o Senhor espalhou por aí e que serão impactados pela pregação do Evangelho, pelas boas novas do Teu reino, Senhor. Assim nós saberemos que os eleitos estão por aí. Oh, Pai Santo, muito obrigado por tudo, Deus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. E que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as misericordiosas consolações do Espírito Santo acompanhem você todos os dias de sua vida. Que Deus te conceda uma semana abençoada. E quinta-feira, em nome de Jesus, nós estaremos aqui para mais um culto da família, aonde certamente o Espírito Santo ministrará o seu coração. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.